Bom dia, estamos aqui então para o nosso devocional e eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Marcos capítulo 14, no versículo 37 e 38. A palavra diz assim: Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui Jesus ele se retirou para orar. Nesse momento ele foi para o Getsêmani. Ele estava angustiado, porque ele sabia o que ele iria passar. E nesse momento aqui, ele clamou a Deus que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Mas se não fosse, todavia seja feita a vontade de Deus e não a dele. Então, o que aconteceu? Jesus ele se retirou em oração, ele foi falar com o Pai no momento que ele estava angustiado. Porque para ele a cruz não era o problema. Para Jesus, o maior sofrimento é que ele sabia que no momento em que ele estivesse levando os pecados da humanidade, ele estaria afastado de Deus, o Pai se afastaria dele. E ele não queria isso por nenhum momento, mas foi necessário. Tanto que quando Jesus foi crucificado, ele clamou, Pai, por que me abandonaste? A palavra é bem clara, que só o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, é necessário nós estarmos na presença de Deus, confessar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas e orar. Se você quiser vencer qualquer situação, ore. Jesus, nesse momento, ele orou e a palavra diz que o suor dele era como gotas de sangue. Ele estava em agonia, em aflição, angustiado. E depois que ele orou, Deus mandou um anjo para encorajá-lo. E é isso que Deus faz. Então, se você está passando por uma situação terrível, difícil, angustiante, ore. A oração é a resposta. E nessa ocasião ali, Jesus foi tentado a ponto de pedir ao Pai que afastasse dele o cálice que estava prestes a beber. E, no entanto, o Senhor nos ensina que quando estamos numa situação angustiante, repleta de problemas e lutas, ficar deitado, esperando que aquilo passe não é a solução. Tampouco ficar preocupado resolverá. Devemos encarar com coragem o nosso destino, entregando-nos nas mãos do nosso Deus Pai, que nos acompanhará em cada passo que dermos. Lembre-se de que você não está sozinho, Deus está contigo. Creia que Deus é contigo. Eu quero ler aqui em Salmo 81, a partir do versículo de número 8, diz assim: Ouve-me, povo meu, e eu te demonstrarei. Ah, Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria na minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe têm sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu os sustentaria com trigo mais fino e os saciaria com o mel saído da rocha. Olha o que o Senhor diz aqui. Israel não me quis. Israel
por determinado momento, rejeitou a Deus. Por isso que eles pereceram muitas vezes, por isso que eles sofreram, por isso que eles foram levados cativos muitas vezes, porque eles não quiseram a Deus, rejeitaram a Deus, não oraram, não buscaram, serviram outros deuses que não era o Senhor, e eles pagaram o preço. E quando eles estavam em uma angústia tão grande, numa escassez tão grande, eles clamavam e Deus, na sua infinita misericórdia, enviava um juiz lá para julgar a causa deles, para defender, para ajudar, trazê-los de volta. Mas quando eles clamavam, quando eles oravam, quando eles lembravam que Deus existia. E muitas vezes as pessoas estão assim, só oram quando estão necessitadas, quando estão assim num momento, numa situação dificílima. Aí elas lembram de Deus, lembram que existe um Deus, que Deus está lá no céu. Aí começam a orar, começam a clamar, Deus começa a ajudar, enviar anjos, milagres, Deus começa a trabalhar e logo depois se afastam. Já receberam o que elas precisavam. E não é assim que a gente age com Deus. A palavra diz: busque enquanto se pode achar. Porque vai chegar um momento que você vai buscar e Deus não vai mais estar aqui. No momento que Jesus voltar, a palavra é bem clara. Vai chegar um momento que as pessoas terão fome, mas não de comida, da palavra, e não vai ter quem pregue. Então aproveite esse momento, busque a Deus enquanto é tempo, ore, se coloque na presença de Deus, rasga o teu coração, se humilhe diante de Deus, reconheça que você é falho, que você precisa dele. Peça para Deus tirar o orgulho do teu coração. Peça para Deus fazer uma limpeza na tua vida. Peça para Ele remover tudo aquilo que não é dele e se coloque diante de Deus com um coração puro, quebrantado, contrito, sincero, e Deus vai reverter a situação ao teu favor. Então, quando você clamar, como Deus disse aqui, se Israel tivesse clamado, Deus teria batido os inimigos deles. Então, lembre-se de algo, a luta não é tua, ela é do Senhor. Mas você precisa confiar nele, você precisa colocar diante dele: Senhor, a situação que eu estou enfrentando é essa. Me dá as armas, me dá a força, me dá a direção para passar por ela. Então, nós precisamos fazer como Jesus. Não buscar Deus somente nos momentos difíceis. Jesus, ele buscava Deus todos os dias. Ele se retirava para orar. Então tenha o teu momento de intimidade com Deus. Se retire, vá para o teu secreto, para o teu quarto, ore, agradeça, creia, confie, coloque tudo diante de Deus. Faça como Ana, coloca a tua alma diante de Deus. Seja curado, seja livre, seja abençoado. Então é esta palavra que Deus nos trouxe nesta manhã. E eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, por essas pessoas que não têm força e nem ânimo para orar, mas que elas tomem uma iniciativa, que elas deixem de ficar deitadas, desesperadas, esperando tudo passar, mas que elas tenham a força e o ânimo de orar, de te buscar, de esperar em ti, porque a tua palavra diz: maldito é o homem que confia no homem e na força do seu braço, mas bendito é aquele que confia no Senhor e na força do seu poder. Pai, que todos possam confiar em ti, saber que tu é Deus, que o Senhor está ali pronto para abençoar, pronto para enviar uma palavra, pronto para operar um milagre, Pai, mas que elas deem o primeiro passo de orar. Porque a oração, ela vence as barreiras, a oração quebra as cadeias. Quando os discípulos foram presos, eles oravam na prisão, eles cantavam louvores e o Senhor enviou anjos até lá para livrar eles. Então que assim o Senhor faça na vida destas pessoas que estão desesperadas, angustiadas, como o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Então, Pai, que essas pessoas comecem a clamar,
no seu oculto, que elas comecem a clamar e que o Senhor comece a enviar as respostas que vêm do alto. E eu profetizo a bênção sobre a tua vida, eu profetizo um milagre e que você tenha uma vida de oração, uma vida de comunhão e você vai ver os milagres de Deus acontecerem na tua vida em nome de Jesus. Então, esta é a palavra, permaneça na fé em oração e você vai ver o impossível acontecer na tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.